A entrevista coletiva está de volta. Estamos falando sobre terceirização com o professor Claudinor Roberto Barbiero. Nós estamos falando aqui no bloco anterior sobre coisas grandes, montadoras de automóveis, Mercedes, etc. Vamos falar de uma coisa bem pequena e algo até que ainda hoje já pode, aquele que já pode. Quem mora em condomínio já deve ter ouvido muitos que eu vou falar, professor. Ó, temos uma portaria que são funcionários nossos, está ficando inviável. Então vamos terceirizar, porque ao terceirizar fica mais barato. E aí você que está nos vendo pergunta, como pode ficar mais barato se ainda nós estamos tendo o mesmo serviço, vai ter o lucro da outra empresa e ainda fica mais barato? Porque há o achatamento salarial. Esse é um exemplo corriqueiro do dia a dia das cidades, professor, que eu acho que é o grande mote para aqueles que são contra a terceirização. Como é que o senhor rebateria esse tipo de argumento? No que o senhor nos questiona, eu posso dizer o seguinte: eu sou advogado de algumas administradoras de condomínio em São Paulo e também eu moro em condomínio, eu sou advogado do nosso condomínio. O nosso condomínio é terceirizado. O que nós observamos nesse tempo de terceirização, que os salários dos empregados das terceirizadas que prestaram serviço para o nosso condomínio, eles não são tão diferentes daqueles, há uma diferença, mas poderia dizer de 20%, mais ou menos, não é tão significativo. E aí entra também numa questão da segurança, né? Porque você tem um empregado de portaria, ou de limpeza nem tanto, mas nas portarias são praticamente terceirizadas. O que nós temos, o custo, na verdade, é o custo porque qualquer condomínio, ele tem que pagar horas extraordinárias, né? Porque ou ele mantém um quadro de trabalhadores que possam, e aí vai encarecer sobremaneira. O que encarece, na verdade, são os encargos sociais. Esse é o grande problema da desoneração, que a terceirização não vai resolver esse problema. Então, e foi isso que eu estava até discutindo com o professor fora do programa, era justamente isso. Mexe na terceirização, fala assim, e eu acho que vai acabar assim, reduzindo o salário dos trabalhadores. Por que não se discutiu a carga tributária antes com as empresas? Por que não se discute a desoneração da folha de pagamento, que realmente é um encargo inviável para as empresas, e isso encarece demais. Você tem um trabalhador que quase custa o dobro para a empresa por causa de encargos. Por que não se discute primeiro, professor, isso, para depois não punir o trabalhador? Eu tenho ouvido, desde quando o Lula assumiu a presidência, reforma tributária. Nós tivemos, principalmente o ano passado, nos 2 últimos anos, o governo federal andou promovendo renúncia fiscal por conta da desoneração. Nós vimos os eletrodomésticos, nós vimos isso na indústria automobilística, e isso, na verdade, por quê? Os encargos são de tal maneira, e quase chega ao dobro, né, do que se paga ao trabalhador, que fica inviável. Não quer dizer que a terceirização vai resolver os problemas tributários do Brasil, em absoluto, tá? O grande problema é que esse ajuste que está-se agora, né, no Congresso Nacional, ajuste fiscal, por quê? O governo não tem caixa para poder honrar os seus compromissos, e o que se fala, na verdade, é aumento de impostos. Inclusive no projeto de terceirização, aprovado foi na Câmara, o governo federal pretendia, o ministro da Fazenda, pretendia que houvesse uma elevação tributária. E os deputados não aprovaram. Pode ser que o Congresso tenha uma outra sensibilidade e possa provocar. E aí, às vezes, possa inviabilizar até a própria terceirização, se houver uma carga tributária que seja superior ao que vem ocorrendo hoje ou sendo praticado. Voltando ao que o senhor nos questionou, a carga hoje para o condomínio, o que o condomínio vê em termos não é a carga tributária, mas sim a questão dos direitos trabalhistas, principalmente na questão de horas extras, porque ela precisa ter um empregado volante na portaria, um a mais, do que a própria terceirizada não faz isso. Ela transfere para a terceirizada esse encargo que seria dela, e aí sim, evidentemente, com o pagamento dos direitos, que são normais e são devidos, e mais uma carga e os tributos incidentes da Previdência Social, do Fundo de Garantia
e todos os demais encargos, segurança do trabalho, todos os demais que envolvem essas contribuições, podem trazer, sim, uma oneração, e por isso é que se tem hoje... Então, certo, mas de qualquer maneira, onde algo é possível e você pode tranquilamente optar, né, por uma coisa ou outra, que é o caso dos condomínios, o senhor já disse que o salário de quem trabalha é 20% menor. Você já entra perdendo, né? Você já começa a perder. Mas eu queria perguntar ao senhor o seguinte, vamos mudar um pouquinho então. Por que a Fiesp, ou seja, o empregador, defende tanto a terceirização? O que é que vai melhorar para as empresas sem piorar para o empregado? Essa é uma disputa histórica homérica. É a disputa entre o capital e o trabalho. Esse é o pano de fundo, porque nós sabemos da resistência dos sindicalistas. Não é? É perda, para mim, perda de poder. Porque na medida em que os empregados das terceirizadas, não há obrigatoriamente uma vinculação ao meu sindicato. A lei, o projeto de lei aprovado, diz que se a atividade econômica da empresa contratante for a mesma da empresa terceirizada, os trabalhadores terão, evidentemente, a representação sindical da mesma. Portanto, não haveria um prejuízo em termos de direitos, porque os direitos são assegurados a uma categoria profissional, também seriam assegurados da terceirizada. Agora, a questão dessa briga, né, entre a Fiesp, a Confederação Nacional das Indústrias, também a CNI, que é o órgão máximo sindical do sindicalismo da patronal, são favoráveis porque, a meu ver, eles querem, né, nessa disputa capital e trabalho, eles querem sobrepor e não ficarem, minha visão, né, modesta, e pode ser que esteja bastante equivocado, que é aquela disputa de ter ou não ficar nas mãos do trabalhador, porque na terceirizada ele não tem massa de manobra, os trabalhadores terceirizados não têm uma vinculação direta, a questão de greve, a redução que eu vejo muito mais nisso, por isso eles querem ver numa segurança e numa estabilidade maior nas relações entre o capital e o trabalho de cada empresa. Agora, mas na verdade essa questão de greve, eu acho que nos últimos anos ela acabou até perdendo o seu poder, porque o sindicato no Brasil, ele cresceu muito na década de 80, quando nós tínhamos uma inflação grande, né, exorbitante, e aí o sindicato e a própria CUT, ela se fez na década de 80. Com a estabilização da economia, se você observar, as greves, elas deixaram de serem greves tão grandes e mesmo o sindicato perdeu o poder de negociar numa mesa de negociação. Hoje você tem muito mais greves na questão do setor público do que do setor privado. Isso já não seria um discurso que estaria passado, professor, já que vamos usar aquela frase com o senhor, vamos pegar o cenário atual? O sindicato já não perdeu a força que ele tinha do passado? Não perdeu, não. Os sindicatos são representativos, são atuantes. É que a questão, com a economia estabilizada, evidentemente que os trabalhadores tendo ganhos maiores do que a própria inflação, que tem se observado ao longo desse tempo. Agora, numa situação de economia adversa, como nós estamos enfrentando hoje, recessiva, evidentemente que a tendência é acirramento. Então, o que o empresário quer? Ele quer estabilidade, porque senão vai comprometer o ganho dele e o lucro que ele objetiva. A gente não pode, evidentemente, não há uma acomodação. O que eu vejo é que a situação é que é sazonal, não ser sazonal, temporário ou não, é que virá trazer à tona esses embates e essas greves podem recrudescer e podem acontecer sim. Hoje é lógico o setor público é que está mais afetado, mas a gente verifica algumas categorias, aqui em Campinas mesmo ano passado, transporte coletivo, volta e meia são aqueles que ameaçam, o transporte coletivo no sul do país, nós vemos também no Nordeste, no Rio de Janeiro, são situações que são locais, porém, de situações que às vezes fogem, não é, à situação da vontade de qualquer um. Porém, o sindicalismo eu acho que amadureceu muito. Eu mesmo fui advogado de sindicato nos anos 70 e eu vejo que amadureceu muito as relações trabalhistas. Mas, de qualquer forma, por conta de evitar, evidentemente, daquilo que o empresário vislumbra num futuro, né, de cenário, de uma situação melhor que nós estamos hoje, é que a terceirização. Lógico, poderá trazer um lucro maior? Poderá sim. Só que
a consequência pode ser fatal em termos de precarização do trabalho dentro da atividade fim que os trabalhadores terceirizados poderão desenvolver. Professor Cláudio Nor, muito obrigado pela entrevista. Esperamos com isso ter colaborado um pouquinho para esclarecer todas as dúvidas sobre terceirização. Então, um abraço, senhor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição da Rede TV, Bandeirantes, sempre que necessário for. Obrigado. Rose, obrigado. Tchau, gente. Até a semana que vem. Um abraço a todos. Entrevista coletiva aqui na Bandeirantes voltará no próximo domingo. Até lá.